Mas uma coisa que é curiosa, eu não sei se vocês têm essa consciência. Eu acho que talvez o Paulinho tenha, porque a gente já conversou sobre isso. Mas eu faço parte do Ministério de Libras, eu imagino que todos vocês saibam disso. E uma das coisas que as intérpretes sabem muito bem, a gente conhece o estilo de vocês de pregação. É muito diferente, porque como cada um tem um estilo, a gente tem que se adaptar durante a interpretação. E por que eu tô falando isso? Porque eu não sei se vocês têm essa consciência sobre o próprio estilo de pregação de vocês e qual é a diferença de uns pros outros. E aí, essa é a minha pergunta pro pastor Jonathan. O que é que você vê do teu estilo de pregação e não só isso? Você vê o seu próprio sermão depois? Vejo. Assisto algumas vezes até pra tentar corrigir alguns vícios de linguagem e tal, pra tentar ir corrigindo e tal. Você perguntou se eu tenho algum estilo. Eu sou engenheiro, né, pra quem ainda não sabe. Aí eu penso muito de forma pragmática e tal, e tento fazer algo que seja bem lógico na construção das ideias. Então, talvez o meu estilo é esse. Eu sei que tem alguns aqui amigos que gostam de escrever o sermão completo e de alguma forma ler. Eu já tentei fazer isso uma vez, foi até um culto de ceia. Eu escrevi o sermão, mas não rolou. Não dá, pra mim não funciona. Então eu tentei chegar a afinar qual é a melhor forma. Acabei que pegando algumas coisas também dos outros amigos, né? Principalmente utilizar slide e tentar saber como é que vai falar sobre aquele slide que havia. Mas hoje a minha melhor forma de revelar aqui, né? Depois vamos começar a prestar atenção na hora de estar pregando, né? Mas a minha melhor forma de fazer, assim, até agora, né? Que eu achei que é a melhor, é tipo, eu faço os slides e entre um slide e outro eu coloco uma chamadinha ali pra saber o que é que eu vou falar. Então, tipo assim, esse aqui eu vou desenvolver essa ideia. Mas eu não escrevo a ideia. A ideia já tá, mas meio que pra organizar e ter essa sequência. Então eu sempre faço isso e aí eu reassisto e vejo, assim, quais são os vícios de linguagem que eu tô falando. Essas questões, assim, pra gente ir se ajustando, se alinhando mesmo e aperfeiçoando. Mas eu tenho esse costume. Não só de assistir o meu, tá? Eu assisto de muitas pessoas, né, dos pastores aqui também, pra fazer uma avaliação. Isso aí é interessante. Isso é uma coisa que o pastor Roberto me falou quando eu tava entrando no seminário, que ele disse que eu ia começar a analisar muito mais essas sutilezas dentro do sermão de cada um. Isso é bem do seminarista mesmo. É uma característica. E é um risco. Porque você pode começar a ouvir sermões com esse intuito. E sem se perguntar o que é que Deus quer falar. Ser super técnico e esquecer que aquilo é espiritual acima de tudo, né? Copiar, acima de tudo, trejeitos e impostação, isso é... No começo, quando eu comecei a escrever sermões e coisas assim, eu pregava muito na escola, né? Participei muito do movimento de célula estudantil, tudo isso. E eu era exatamente assim, escrevia tópicos. Só que aí, quando eu entrei no seminário, o pastor que começou a me acompanhar é o Paulinho, né? E ele é o pleno oposto disso, ele escreve tudo. Aí eu tive que começar a dissertar um pouco mais os sermões. Agora, só voltando aí, você fala se eu me reassisto, tem coisa assim que quando eu vou assistir eu falo, eu não lembro de ter falado isso. Eu falei, eu não sei como foi que eu falei isso, mas saiu. Foi o Espírito Santo que guiou aí. Eu fico tipo, sério? Às vezes já aconteceu de eu terminar de me ouvir e estar em prantos com aquilo que eu mesmo disse, de eu ser tocado por aquilo que eu mesmo preguei. Isso para mim é sobrenatural, sabe? Eu sei que cada um de nós tem um estilo e essa construção leva tempo, leva anos. A gente assimila isso daqui, aquilo dali, a gente rejeita aquilo, mas ninguém pode esquecer que naquele momento quem precisa falar é o Espírito Santo de Deus. Para o pastorado existe toda uma preparação, né? É anos de seminário, Sim. muito estudo, mas a coisa mais preciosa dentro do ministério ainda assim é discernimento e buscar o Espírito Santo, né? E essa preparação é contínua, né, Rebeca? O seminário eu acho que é um marco, até porque não é apenas o conhecimento teológico que a gente adquire ali, né? Eu acho que é uma fase também de preparação, de vida, pelo menos na oportunidade que a gente teve, né? Alguns de nós, inclusive, de sair daqui, de ir pra uma outra cidade. Eu vi isso aí com 18 anos. Vitor também viveu isso bem cedo, o pastor Roberto também. Acho que Antenor também. Eu cheguei no seminário com 20 anos, né? Isso, aí você saindo ali da sua casa. Então, assim, foi um momento de Deus trabalhar também as nossas vidas nesse sentido. Pelo menos pra mim foi de muito crescimento. Só que depois a preparação, ela continua, né? Não só teológica, como tá sendo colocado aqui. Toda essa preparação espiritual, essa busca, a leitura, essa contínua formação que nunca para, né? Pra qualquer questão, mas eu acho que pra gente, como liderança, como pastor, esse compromisso, ele precisa continuar. E assim, existem coisas, na sua grande maioria, que você vive no seio da igreja, que você pensa na mesma hora ali, né? Rapaz, não me avisaram no seminário
que eu iria passar por isso. Não me ensinaram isso, né? E isso acontece muito frequentemente, né? Então a vida do ministério ali realmente é o que o Farley falou. Você falando aí de preparações. É um aprendizado mesmo. A gente tem algumas preparações, eu acho que a teológica é a mais fácil de todas. E a gente pega livro, estuda, tá em casa ali, num ambiente perfeito, mas a preparação do caráter, a preparação realmente do pastor, de você se transformar em um pastor, só na comunidade. Antes de entrar no seminário, eu já estudava bastante. E assim, me tornar um pastor, que é algo que acontece durante toda a caminhada, é algo que realmente só a vivência na comunidade que a gente consegue ter essa formação. Tem um movimento muito grande de pessoas desigrejadas e acho que consegue seguir Jesus sem o apoio da comunidade, e a gente percebe que biblicamente isso é uma falácia. Então realmente, cada dia mais, que aí entra aquela questão também, o que é que te faz feliz dentro do ministério pastoral? Eu acho que é a vida comunitária, com todas as suas variedades, características, com as variações de sentimentos, emoções que essa vida traz, é o mais lindo do ministério, e realmente, por mais redundante que seja, só se aprende aqui, na comunidade mesmo. Eu acho